Olá, boa noite. Tá começando o Aparecida Debate, nosso espaço aqui na TV de Nossa Senhora, para falar sobre o que é assunto no Brasil e no seu dia a dia. Um programa para te informar e te ajudar a formar a sua opinião. Hoje vamos falar sobre ela, que assusta os consumidores, que é sonho dos trabalhadores no reajuste que faz barulho no mercado financeiro, a inflação. De acordo com a Agência Brasil, o país registrou em março deste ano a maior alta inflacionária em um mês dos últimos 28 anos. E como isso impacta na sua vida? Você já imagina, né? Nas compras, no reajuste de mensalidades, na gasolina, nas passagens de ônibus, nas contas de casa. Mas afinal de contas, o que é a inflação? Por que ela tem tanto impacto no nosso cotidiano? Será que é possível ter uma inflação negativa? Questões que tentaremos responder aqui com a ajuda de dois especialistas no assunto. Por isso, recebo aqui presencialmente o José Antônio, professor de ensino superior em diferentes instituições do estado de São Paulo, tem especialização em finanças corporativas e também atua como docente em cursos superiores de gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística e marketing. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, viu? Obrigado. E a gente fala também pela internet com a Maria Andréia Parete Lameiras, técnica em planejamento em pesquisa do IPEA desde 1997. Ela também tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, produz ainda estudos na área de coordenação de estudos de conjuntura e flutuações cíclicas, com os temas de mercado de trabalho e inflação. Andréia, obrigado, viu, por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigada, uma boa noite para o José também. Legal, gente, ter a participação de vocês aqui. Imagino que é um assunto que chama a atenção de quem está em casa, porque aqui na TV Aparecida, no nosso jornalismo e em tantos outros lugares, a gente ouve falar de inflação o tempo todo, né? Quando a gente vai no mercado e reclama de um preço que está muito alto, sempre remete a essa questão da inflação. Mas para a gente tentar ser mais didático com quem está em casa para apresentar esse tema, eu queria a ajuda de vocês primeiro para a gente explicar o que é esse conceito. Andréia, começando com você, como é que a gente pode definir o que é, afinal de contas, a tal da inflação? A inflação, né, é um reajuste, né, na geral de preços, né? Como é que se mede a inflação? Você coleta os preços de uma determinada cesta de consumo, né, de bens e serviços no mês e coleta essa mesma cesta no mês seguinte. Você vê essa variação de preços. Essa variação de preços é que dá a inflação. Isso é o evento matemático. Mas o que significa uma inflação? Uma inflação significa que a gente está com a mesma quantidade de dinheiro comprando menos coisas, né? O cotidiano, na verdade, é isso que significa a inflação. Eu tenho uma quantidade X de dinheiro que eu comprava uma quantidade Y de bens e serviços no mês, e no mês seguinte, essa mesma quantia já não é suficiente para eu comprar as mesmas quantidades desses bens e serviços que eu comprava no mês passado. E professor, como é que a gente pode explicar para quem está em casa para que serve, né? As pessoas sempre têm uma ideia muito negativa também, né? Um bicho-papão da inflação. Qual que é a função dela dentro de um sistema econômico, dentro de um país? As pessoas têm muito medo porque a gente viveu um período de inflação muito alta, né? Nos anos 80, começo dos anos 90, até o começo do Plano Real. Hoje em dia nós ainda temos alguns problemas, né, alguns desequilíbrios inflacionários, mas são muito mais modestos. A gente não tem mais inflação de 80% ao mês. Mas ainda assim, ela corrói lentamente o poder de compra dos trabalhadores, né? De maneira bem prática, ela reduz a quantidade de coisas que a gente consegue comprar com os salários. E, professor, como é que é feita, né, essa medição? A Andréia até falou um pouco, né, de como é que é compreendida, é formatada essa pesquisa, mas quem que regulamenta isso normalmente também? A quem cabe essa função de fiscalizar, de monitorar, de acompanhar a inflação dentro de um país? Existem diversos índices, né? No Brasil, nós temos muitos índices, porque como nós tivemos problemas inflacionários graves, essa é uma preocupação grande. Um dos principais, né, eu imagino que o principal do índice oficial é o IPCA, e ele é medido pelo IBGE nas prateleiras dos supermercados mesmo. Eles vão, anotam os preços, tiram a média e veem se está aumentando ou se está diminuindo, né? A inflação é essa média, o valor médio de aumento dos preços
ao consumidor. Agora, André, a gente está falando de inflação, né? Algumas vezes quem está em casa já pode eventualmente ter se deparado com um termo parecido, mas que eu acho que significa o contrário, a tal da deflação. Existe isso, uma inflação ao contrário? Quando que ela acontece? Existe, né? A deflação é quando de um mês para o outro o valor daquele determinado bem ele cai. Né? Isso assim, se você olha o índice de preços, né, desagregado item a item, você vai ver que mesmo quando a gente tem uma inflação positiva, alguns itens eles vão cair de preço. Quando é que acontece essa deflação generalizada? Ou seja, a grande maioria dos produtos perde valor, né? Geralmente isso acontece em dois momentos. Ou num primeiro momento que você tem uma alta muito forte de preços e aí no momento seguinte esse fenômeno ele arrefece, aí você tem que a grande maioria desses produtos, né, que subiram muito no mês, eles caem no mês subsequente. Ou na outra possibilidade é o seguinte: o que define uma inflação também, né? A inflação define a procura que você tem por um determinado produto, né? Então, é uma relação de oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda muito forte por um produto, esse preço desse produto vai subir, esse preço vai subir. E o que acontece? Se eu tenho uma demanda muito fraca, esse preço vai ter que cair, porque a esse preço não tem ninguém para comprar. Eu vou ter que fazer esse preço ficar mais barato para estimular o consumo desse bem. E quando isso acontece? Isso acontece numa economia que está em recessão. As pessoas não têm dinheiro para comprar e isso gera uma queda do nível geral de preços. Então, quando a gente olha um mês em deflação, isso até pode parecer uma coisa boa para uma economia. Só que se você tem uma economia com vários meses em deflação, isso quer dizer o seguinte, que você está numa economia que está em recessão. As pessoas não têm dinheiro para consumir, por isso que esse preço tem que cair para ver se isso gera algum estímulo ao consumo desses bens. Então, a gente explicou, né, com a sua ajuda agora, André, um pouco de como é que acontece a deflação. Então, a gente voltando para essa protagonista do nosso programa hoje, que é a inflação, o que causa a inflação, então? Normalmente, quais são os cenários no nosso país, na nossa realidade, que são o que proporcionam essas variações mensais de preço de forma positiva, né? O preço aumentando? A inflação ela é definida por uma relação entre oferta e demanda. Você tem dois mecanismos que podem afetar a inflação. O primeiro é um choque de oferta. O que isso significa? Eu tenho muita gente querendo comprar determinados bens e serviços e eu tenho uma oferta que não consegue corresponder a esta demanda. Isso leva a um aumento generalizado de preços, é o que a gente chama de uma inflação de demanda. Ou a gente pode ter uma inflação de oferta. O que isso significa? Que para você produzir determinado bem ou serviço, está mais caro. Aconteceu alguma coisa que gerou um aumento no custo de produção desse bem ou desse serviço. É o que a gente chama de inflação de oferta. E é exatamente o que a gente está acontecendo nesse momento, não só no país, como no mundo como um todo. A gente está vivendo uma inflação que é muito mais causada por um choque de oferta do que por um aumento de demanda. E o que trouxe esse aumento de preços? Esse aumento de preços de alimentos, de energia, né, petróleo. Primeiro, a gente teve uma pandemia que gerou, né, esse aumento forte aí dos alimentos e num segundo momento, quando a gente estava começando a se recuperar desse choque vindo da pandemia, a gente vê aí a guerra, né? Rússia e Ucrânia, isso gerando um novo choque de aumentos, aí já não só de alimentos, mas também das commodities energéticas, né? Petróleo e gás. Então, nesse momento, a gente tem uma inflação que é muito mais de oferta, não é porque as pessoas estão com muito dinheiro para consumir que os preços estão subindo, é porque o custo de produção desses bens está ficando mais caro. Agora, a gente trouxe até, professora, para alguns pontos mais recentes, né?
de como é que está esse cenário e esses índices inflacionários no Brasil atualmente, né? A gente tem visto recordes e recordes quando se fala de inflação. Trouxe no começo do programa um dado, por exemplo, em relação ao mês de março, que tinha sido a maior alta mensal em 28 anos. Isso tem assustado muitas famílias brasileiras naturalmente, professor. A gente chegou a isso, muita gente ainda fala da pandemia, tem todos esses cenários que a André apresentou para a gente agora, mas dá para ter uma perspectiva de melhora ou, pelo que a gente compreende, todos esses impactos, tudo isso que a gente está falando aqui no programa, ainda deve continuar se arrastando por um tempo na nossa economia? Um dos fatores que impactou muito esses pequenos choques inflacionários foi o aumento do preço do dólar, né? Porque, por exemplo, combustível é vendido no mundo todo, e agora que a Petrobras adotou uma política de paridade internacional, né, ela vende o barril do petróleo aqui ao mesmo preço que é vendido em qualquer lugar do mundo. Isso faz com que o dólar tenha um impacto muito grande sobre o preço da gasolina. O dólar sobe, o preço do barril do petróleo em reais sobe também. O Banco Central e o Ministério da Economia tomaram algumas medidas, como, por exemplo, subir a taxa básica de juros, que vai fazer com que o preço do dólar tenda a diminuir um pouco, né? Isso vai resolver parte do problema inflacionário. Não todo, porque o Auxílio Brasil também vai aumentar o valor que vai ser repassado às famílias, isso aumenta a demanda das famílias, né? Isso é uma coisa ruim, evidente. As famílias com mais dinheiro estimulam a economia, mas esse estímulo leva a um aumento de demanda que vai impactar nos preços. Professor, e a gente está falando de um assunto aqui que, ainda que esteja muito próximo às pessoas, né, porque todo mundo é impactado em qualquer atividade no dia a dia, né, que você vai gastar ou consumir algo, você vai ser impactado de alguma forma na sua vida por essas mudanças, pelos índices da inflação. Então, ainda que seja algo tão próximo às pessoas, parece que o assunto, que a compreensão dessa temática, desse tipo de debate, ainda está distante das famílias brasileiras, da maioria das pessoas. Essa compreensão mesmo de como funciona, de por que os preços estão assim. O senhor tem esse contato, né, através do trabalho à frente de universitários, de ensinar, de explicar, de falar sobre questões financeiras. Dentro das casas ainda falta mesmo essa maior consciência e essa educação financeira mesmo, de entender como que o nosso sistema funciona? Sim, ainda há muito por fazer, né? Mas de forma intuitiva as pessoas entendem muito bem o que é inflação e quais são os impactos, né? Quando a dona de casa, o pai de família vai ao mercado e ele percebe que o tomate está vindo com uma qualidade pior, ele percebe que há falta de tomate no mercado, o preço deve subir, né? Quando ele vê que tem bastante tomate bonito, intuitivamente ele vai entender que o preço do tomate deve diminuir, porque tem bastante tomate no mercado, né? A oferta é grande. Mas sim, falta bastante formação, tanto na escola, no ensino fundamental, ensino médio, mas também o acesso às universidades ainda é muito restrito no nosso país, né? Tem melhorado, mas ainda é restrito. Mas eu acredito que com o tempo essa é uma questão que nós devemos conseguir resolver. E a gente passou já, André, por alguns cenários como o professor José Antônio estava bem lembrando, né, na década de 80, de 90, alguns cenários ainda mais preocupantes, mais assustadores, né, para as famílias brasileiras em relação à inflação. E hoje, algumas vezes, quando a gente ouve falar em recorde, em pesquisa, talvez para quem viveu lá naquela época, isso acabe remetendo um pouco. Queria pedir sua ajuda também nesses dois pontos, né? Primeiro, para recordar alguns momentos mais críticos que o Brasil já enfrentou em relação a essa relação com a inflação interna, e também se dá para dizer que hoje a situação realmente preocupa, como já foi no passado, ou se são cenários diferentes. Assim, a minha geração, por exemplo, era uma geração que via, por exemplo, pai e mãe fazer compra de mês, porque você recebia seu salário. Se você não comprasse no dia seguinte, deixasse para comprar no meio do mês, você já não compraria aquela mesma quantidade de produtos. Tinham casos em que, se você fosse de manhã, era um preço, se você fosse à tarde, era um preço mais caro, à noite, um preço maior ainda. Então, você realmente tinha que pegar todo o dinheiro disponível e tentar comprar o máximo que pudesse
para garantir algum tipo de poder de compra. A geração dos meus filhos, por exemplo, já não vive isso, né? Ainda que os preços subam, tem alguma previsibilidade de quanto custa hoje, de quanto vai custar amanhã. Então, de fato, são momentos muito distintos, mas a gente sempre tem que ter em mente o que a gente viveu lá na década de 80, no começo dos anos 90, para a gente entender que a gente jamais pode pensar em voltar para aquele momento de novo. A inflação hoje, ela é uma inflação diferente, primeiro porque a gente está falando de uma inflação que ela é muito mais modesta, né? Por mais que a gente tenha uma inflação aí que hoje esteja em 12 meses na casa de 10%, isso era o que a gente tinha na década de 80 num único mês. Então, hoje é um processo muito mais ameno. Fora isso, a economia brasileira hoje, ela também já está mais consolidada. Coisas que a gente tinha que resolver no passado, a gente conseguiu resolver e hoje a gente já tem realmente também uma economia mais balanceada. Ainda temos muitos desafios e muitas coisas a avançar, mas já fizemos uma parte desse dever de casa. E hoje em dia, nesse exato momento, a gente de fato tem uma inflação muito alta. Mas assim, a minha leitura é que ela é muito mais uma inflação conjectural, uma inflação de momento, do que uma inflação estrutural. É claro que essa inflação ela não vai cair de 10 para 3, 4 de uma hora para outra. Se sobe muito rápido, né? O crescimento inflacionário é muito rápido. O decréscimo é mais demorado. Mas assim, a minha leitura é que esse cenário de inflação ele vai começar a desacelerar. Lentamente, mas vai desacelerar. Mas ainda assim, isso traz prejuízo para as famílias, principalmente para as famílias mais pobres, né? A inflação ela é ruim para todo mundo, mas para aquela família, né, que tem um orçamento muito apertado, um aumento de preços significa deixar de consumir, ao contrário de uma família mais rica, que tem um orçamento mais flexível. Então, de repente, um aumento de preços para essa família significa ou poupar menos, ou comprar menos produtos supérfluos. Mas para uma família de renda mais baixa, não. Uma inflação alta, principalmente uma inflação alta por conta de aumento de preço de alimento, isso dificulta muito a vida dessa família. Literalmente, ela deixa de consumir alguns produtos porque ela não tem dinheiro para consumir aquilo que é necessário. Por isso que a inflação ela não tem que ser olhada de forma carinhosa, ou tem uma inflação alta, mas eu tenho aquilo ali também. Não, a inflação ela tem que ser encarada como algo que é muito nocivo, principalmente para as famílias de renda mais alta, mais baixa, desculpa. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que nesta noite fala sobre inflação, com a ajuda dos convidados José Antônio, professor do ensino superior, e também com a Maria Andréia Parete Lameiras, técnica em planejamento em pesquisa do IPEA desde 1997. Quando a gente foi para o intervalo, né, a gente estava falando, com a ajuda da Andréia aqui, um pouquinho de como a inflação impacta no dia a dia da realidade das pessoas, né? Inclusive, queria aproveitar esse bloco para a gente conversar e trazer alguns cenários, então, desses exemplos recentes, né, da inflação atual que a gente está vivendo e essas altas recentes, como é que ela tem impactado na vida das pessoas. O primeiro exemplo, e até a própria pesquisa, né, de medição da inflação, como vocês já explicaram para a gente, usa isso como base e acho que é o que remete a todo mundo em casa, é o supermercado, né? Professor, tem sido uma briga, né? Tem sido uma luta ir para o supermercado nos últimos meses. Parece que todo mês que a gente chega, tá praticamente tudo um pouco mais caro. É mais ou menos isso? Sim, na média os produtos ficam mais caros, né? Tem uma oscilação. A cenoura, por exemplo, tinha subido demais até um mês atrás e voltou a um índice razoável, né? A carne subiu muito nos últimos meses, continua num nível muito, muito alto, mas parou de subir. Mas na média os preços continuam subindo lentamente. O supermercado é o melhor termômetro, né? Depois do posto de gasolina, porque esse a gente também vê várias vezes por semana, né? Pois é. Dá para acompanhar. E André, vocês têm esse contato próximo, né, através do Instituto, justamente fazendo levantamentos e chamando a atenção da população para essas questões. Quando a gente faz reportagem, eu sempre brinco que a gente sempre procura um vilão, né? A gente sempre fala o vilão da cesta básica nesse momento, o vilão das compras.
dá para definir quem ter sido o vilão dos carrinhos de supermercado nesse ano para os brasileiros? A gente teve alguns vilões, né? Os vilões, pelo menos assim, eles vão trocando de figura, né? O professor José falou bem que a gente teve, né, tomate, a gente teve cenoura, carne. Hoje o vilão é ali o leite, a gente já teve o vilão como o óleo de soja, a gasolina. Assim, vilões sempre acontecem, né? Eles sempre ocorrem. O problema é que a gente teve uma quantidade muito grande de vilões nesses últimos meses, né? Várias coisas que são de consumo e de consumo, né, habitual das famílias brasileiras subiram muito de preço. A inflação, ela também é um fenômeno que assim, a percepção da inflação às vezes é diferente. Porque você pode ter uma inflação muito alta, mas puxada por coisas que eu, por exemplo, não consumo. Então, para mim, aquela percepção da inflação ela não vai ser tão forte quanto para uma outra pessoa. Só o que a gente viu nesses últimos meses? Uma inflação muito puxada por, primeiro, alimentos e energia elétrica e agora alimentos e combustível. Gente, alimento, o pobre, a classe média, o rico, todo mundo vai no supermercado. Todo mundo faz as suas compras. Então, esse fenômeno de aumento de preços de alimentos puxando a inflação, ela é muito mais perceptível, né? Quando eu vou no posto de gasolina e eu gasto muito mais para encher o meu tanque, eu percebo muito mais esse aumento de preço, né? Quando eu pago muito mais caro pela minha conta de luz, eu consigo ver realmente que a gente está vivendo um processo inflacionário. Em contrapartida, vamos imaginar que a gente tivesse um cenário de inflação que tivesse sido puxado por passagem aérea, que também é um dos vilões, mas passagem aérea, plano de saúde, mensalidade escolar. Se eu sou uma família que não viaja de avião, que não tenho filho no colégio particular, que não faço uso de saúde privada, essa inflação eu vou perceber menos esse processo inflacionário. Então, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem uma inflação que ela é alta e a percepção dela é muito forte, porque ela é alta, porque ela está sendo puxada por coisas que todos os brasileiros consomem no dia a dia, independente da classe social. André, a gente falou um pouquinho dos combustíveis, né? Queria até um pouquinho da sua opinião, da sua percepção, porque a gente viu aí nas últimas semanas, né, noticiamos aqui no nosso jornalismo também várias vezes, aquelas reduções, né? A gente está tendo muita discussão em relação ao preço dos combustíveis no Brasil e algumas reduções nos estados em relação a impostos, a taxas, para tentar controlar um pouco esse preço. Esse tipo de redução impacta também no índice de inflação ou, se for algo temporário, acaba sendo uma maquiagem que talvez não resolva esse problema dessa elevação dos preços? Nesse momento, ela vai impactar sim. Por quê? Porque é uma mudança tarifária permanente, né? Na verdade, na casa dos combustíveis, a gente tem duas mudanças tarifárias. Uma que é a mudança da alíquota do ICMS, que é uma mudança que ela não vai ser revista. Então, essa alíquota máxima de 17%, 18%, aí dependendo do estado, ela vai continuar. Então, não vou ter aumentos futuros de preço de combustível, porque essa alíquota vai mudar, porque ela baixou e ela vai ficar nesse patamar. O que a gente pode ter, sim, é algum repique por conta da volta do PIS, COFINS e da CIT, que essa é uma mudança que foi tirada até 31 de dezembro. Só que quando essa mudança tiver ocorrido, né, quando esse imposto voltar, pode ser que a gente esteja num momento de queda de preço internacional. A gente já está vendo isso um pouco também. O preço do barril de petróleo, embora esteja em patamar elevado, ele tem caído um pouco nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Tanto que a Petrobras ela já está anunciando reajustes de preço, né, de gasolina, hoje anunciou reajuste de preço de diesel. Então, pode ser que no momento que esse tributo, né, volte para o preço do combustível, aconteça junto do movimento de desaceleração dos preços internacionais. Então, aí esse repique ele pode ser até menor, mas grande parte do que a gente conseguiu de queda de preço de combustível nesse último mês não volta, porque é uma mudança permanente na alíquota de ICMS. Também está presente, está perto da realidade de algumas pessoas, professor,
as questões hoje em dia, né, com acesso à internet, com essa democratização, pelo menos com o aumento da democratização do acesso ao mercado financeiro, a investimentos, né, variados, as pessoas estão começando a ter contato com isso. Eu queria saber, a inflação também altera um pouco para quem está atento a isso, para quem quer investir dinheiro, seja no seu banco mesmo, né, ali naquelas opções, né, de fundos do banco de gerar dinheiro, ou para quem já entende um pouco mais e vai para o mercado, para a bolsa mesmo? Para quem investe em produtos com renda fixa, sim, né? Mesmo na renda variável, que são as ações e outros títulos, corrói porque corrói o valor do dinheiro. O dinheiro passa a valer menos com a inflação. Mas os bancos, cada um dos bancos tem seus produtos, tem um nome diferente, mas eles têm opções de investimento que, se não na totalidade, mas em parte, corrigem a perda com a inflação, né? Tem alguns títulos do Tesouro também que corrigem de acordo com a inflação. Tem uma remuneração mais a taxa de inflação. Se a inflação for alta, você ganha mais. Se a inflação for menor, você ganha menos, né? Deixa de perder. Agora, uma coisa que talvez não acompanha tanto a inflação, e é uma reclamação de muita gente em casa, como nós sabemos, são os salários, né? A gente está falando aqui de preço, né? Muitas vezes a gente fala em 11%, 10% de inflação num acumulado de 12 meses, e a gente encontra nos mercados, às vezes, a partir disso, né? Como vocês já explicaram, alguns produtos específicos que muitas vezes puxam a inflação vão ter aumentos ainda maiores. Agora, quando a gente fala de salário, principalmente do salário mínimo, né? Que é aquele valor que deveria ser básico para garantir o poder de compra, a qualidade de vida de quem está em casa, parece que é difícil acompanhar. Por quê, professor? Porque existe uma disputa de interesses entre os trabalhadores e os contratantes, os patrões, os donos das empresas. E, geralmente, quando a inflação está alta por excesso de demanda, isso favorece a negociação dos trabalhadores. Está vendendo bastante, está entrando bastante dinheiro na empresa, e eles conseguem negociações mais vantajosas, conseguem até algum ganho real. Mas agora, quando a gente tem um processo inflacionário, uma economia crescendo muito pouco como agora, é difícil para os sindicatos fazerem pressão para convencer a empresa a repor a inflação de maneira adequada. Claro que tem algumas categorias que têm convenções que já estabelecem um índice para correção da inflação, mas aí também vai depender de qual é o índice que eles pegam, se é o IPCA, o IGPM, né? E há alguma diferença, porque cada índice mede de uma maneira diferente a média de aumento de preços. André, queria ver sua fala também sobre esse ponto, né? Porque a gente, quando conversa com quem está na rua, né, às vezes, além de reclamar do preço das coisas, é essa sensação de que enquanto a minha compra aumenta em pelo menos 10%, né, do que eu comprava no ano passado, o salário muitas vezes não acompanhou. Realmente essa disputa, né, de cada um tentar esticar a corda de um lado, que acaba não favorecendo o trabalhador? Eu acho que é muito da fala do professor José. Na verdade, o que a gente tem? Quando a gente olha o salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo, quando ele é reajustado no início do ano, ele até tenta repor a inflação, né? Ele é reajustado pelo INPC. Então, lá em janeiro, a gente reajustou o salário mínimo pelo INPC ali em 12 meses até dezembro. Só que de lá para cá, os preços continuaram subindo. Então, mesmo que naquele momento eu tivesse reposto a minha perda, nos meses subsequentes, com essa inflação crescendo, o que eu consegui de reposição já começa a perder um pouco de valor também. E isso quando a gente olha o salário mínimo, que ele, ou bem ou mal, repôs a inflação ali de 2021, baseada no INPC. Só que quem recebe mais do que um salário mínimo, e aí então essas categorias, assim, a grande maioria, salvo, né, algumas que têm um poder de barganha maior, eles conseguiram reajustes abaixo da inflação. Então, o que a gente está vendo hoje? Quando a gente olha, né, o salário nominal, você até vê que as pessoas estão tendo algum tipo de reajuste, 4%, 5%, 6%. Mas quando você olha uma inflação de 10%, por exemplo, o seu salário real, que é de fato que vai definir o seu poder de compra, ele está caindo, você não está conseguindo comprar a mesma coisa com o mesmo salário, ainda que você tenha tido algum tipo de aumento, não é suficiente para você comprar hoje a mesma coisa que você comprava há um ano atrás.
E por conta disso mesmo, pela dificuldade de você dar aumentos muito fortes de salário nominal, por quê? Primeiro porque a gente está numa economia que está saindo aí de um processo, né, de recessão, a gente está indo para o segundo ano aí de algum crescimento, esse ano o crescimento, de fato, está dando mostras que vai ser, inclusive, maior do que aquele que a gente estava esperando, o que é muito bom. O mercado de trabalho ele também está retomando, né? A gente está com um aumento forte de ocupação, mas a gente ainda tem que ver o seguinte, a gente tem uma gama muito grande, né, de desempregados. A gente tem aí algo em torno entre 9 e 10 milhões de pessoas desempregadas. E quanto mais gente ofertando trabalho, para o contratante é um limitador também. Eu não preciso oferecer salários tão altos porque eu tenho muita gente disponível para trabalhar a esse salário que eu estou oferecendo. Então, eu não preciso aumentar esse salário para poder atrair mão de obra, né? Esse salário real só vai melhorar, primeiro, quando a gente tiver uma desaceleração da inflação. E segundo, quando a gente tiver um processo de crescimento econômico sustentável, com o mercado de trabalho cada vez mais aquecido, tirando cada vez mais pessoas do desemprego. Isso sim estimula o aumento do salário, né? O contratante ele pode contratar a um salário mais alto para conseguir uma mão de obra, né, para o seu produto, e ele sabe que ele, botando esse produto na prateleira, ele vai ter gente que vai consumir. Por quê? Porque a economia está numa rota de crescimento sustentável a longo prazo. Bem, ainda falando sobre questões que acho que estão bem próximas do bolso, né? Do seu bolso, você telespectador que está aí em casa, a gente sabe que assusta, né? Quando a gente fala aqui em 10%, como dissemos, 10, 11% de inflação no preço do mercado, no reajuste das suas contas, da conta de luz, da mensalidade da escola. O salário às vezes não acompanha, mas acredite se quiser, tem índice que é pior do que esse, que chegou recentemente a níveis mais altos. Quem paga aluguel sabe do que eu estou falando. Professor, a gente viu nos últimos anos, né? O IGPM, que é um índice muito comum para ser usado no reajuste dos aluguéis, tendo um salto, né? Enquanto a inflação estava beirando aí essa casa dos 10, o IGPM batendo 20 e acima disso para os reajustes dos contratos. Queria que o senhor ajudasse a gente a explicar para quem está em casa essa diferença e, da sua opinião, da sua análise, se hoje é mais vantajoso fechar um contrato com base no IPCA, desse nosso padrão de inflação, do que no IGPM? Oscila muito, né? Tem anos em que o IPCA é maior, tem anos em que o IGPM é maior. Nos últimos 2 anos, de forma bastante exótica, o IGPM foi muito maior. Há uns 2 anos atrás chegou a quase 30%. E pegou a economia muito desacelerada, a gente no meio da pandemia, um monte de imóveis sendo devolvidos, né? Então, os proprietários que tinham contrato reajustado pelo IGPM também tiveram muita dificuldade na hora de colocar o contrato em vigor, porque o risco do imóvel ser devolvido era muito grande, né? Numa economia completamente desaquecida, uma situação econômica horrível, é muito difícil você impor um aumento de 30% no aluguel. Mesmo ano passado, acho que em torno de 15%, muito próximo de 20%, ainda está muito difícil de repassar esses valores, né? E fica, professor, a gente estava dando uma olhada antes de começar o programa, por exemplo, estamos vendo e pouco a pouco vendo uma queda, talvez voltando para a normalidade esse índice. Mas como o senhor disse, varia muito, por exemplo, para a gente levar esse tipo de orientação para quem está em casa, na hora de fechar um aluguel, talvez procurar uma forma híbrida ali de considerar mais de um índice, porque o que esteve alto antes, hoje pode ser vantajoso, por exemplo, daqui a um ano o IGPM novamente. Sim, de forma geral o IPM funcionava bem, né, para reajustar os contratos. Nesse momento, a economia está funcionando de maneira... está disfuncional, né? E isso está levando a índices tão altos. Mas não é a regra, né? É esperado que lentamente volte a um índice razoável, dentro do que é esperado. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre inflação, assunto que assusta os consumidores, que é sonho dos trabalhadores na hora do reajuste e que faz barulho no mercado financeiro.
Mas afinal de contas, o que é a inflação? Por que ela tem tanto impacto no nosso cotidiano? Assunto que eu espero que a gente esteja respondendo para você aqui no programa, onde eu conto com a participação aqui da Andréia, do professor José, os nossos convidados. E a gente estava aqui no intervalo batendo um papo, né, sobre algumas histórias de tudo isso que o Brasil já viveu em mudanças de moeda, de hiperinflação. E como falei para vocês antes de sair para o intervalo, queria que a gente falasse um pouco do papel do Plano Real, né? A gente está celebrando aí já quase 3 décadas, né, desde que tudo isso começou a acontecer e dessa entrada, da chegada do Plano Real e da transformação que ele trouxe. Professor, ele foi um agente importante mesmo nesse combate à hiperinflação da época? Sim. Nós vivemos num período trágico, né? Inflação absurda. As pessoas tinham medo de ficar com moeda em espécie na mão porque o valor se deteriorava dia a dia. Estava lembrando, se você fosse no mercado num dia, os preços eram um determinado preço, no dia seguinte o valor aumentava e aumentava muito. A economia chegou num tal estado de degradação que você ia no mercado, pegava um saco de feijão e custava 10 mil cruzeiros. Você não sabia mais se estava barato ou se estava muito caro. As pessoas iam em vários mercados para fazer compra para ter uma referência dos preços dos produtos para poder comprar. E o Plano Real conseguiu resolver, né? É claro que um choque econômico como o Plano Real trouxe outras consequências, né? Nem todas foram positivas, mas com certeza ele resolveu o problema crônico de inflação, de hiperinflacionário que nós vivíamos. André, a gente estava aqui relembrando, contando história. Como falei para vocês, eu lembro muito do meu pai contando histórias de como que era fazer compras nesse período. Eu já peguei, né, da moeda já do Plano Real para cá, mas ele sempre, desde pequeno, me falava de ir para o mercado com tabelinha para entender como é que estavam os preços nessa época de mudanças de moedas. Era um período mais desafiador para ser brasileiro. Exatamente. Porque durante muito tempo, a ideologia que se tinha em mente era que você já tinha uma maneira de você controlar essa inflação. Seria você fazer cortes, né, na moeda, trazer o valor nominal mais baixo para essa moeda, então naquela mudança, né, corta 3 zeros e muda o nome da moeda e faz um congelamento de preços. E isso vai acabar com esse mecanismo de indexação, a gente vai controlar a inflação. E a gente viu que isso não deu certo. Isso dava certo por 1, 2, 3 meses. No 4º mês a inflação voltava e cada vez que ela voltava com uma força maior ainda. Então, qual foi o papel do Plano Real? De entender que poderia existir uma nova maneira de você terminar com essa indexação de preços, né? Então foi quando se construiu a URV, se fez um planejamento e, de fato, a gente conseguiu trazer essa inflação para um nível muito mais baixo. Então, o Plano Real, ele tem esse mérito, de fato, ter achado um diagnóstico diferente para controlar a inflação. Agora, o Plano Real, ele foi o primeiro estágio desse processo de controle de inflação. Mas ele veio com outras coisas acopladas que possibilitaram que essa inflação, de fato, desacelerasse e se mantivesse baixo ao longo dos meses. Então, você veio junto com o Plano Real com uma política fiscal que era uma política muito mais preocupada com as contas do governo, uma política muito mais voltada para que o governo só pode gastar aquilo que ele arrecada, né? Isso também veio com uma política cambial que não era mais aquela coisa do câmbio fixo, o câmbio pode variar dentro de alguns limites, porque o professor bem salientou no início da reportagem, câmbio numa economia aberta como é a brasileira é importante para definir inflação. Então, o Plano Real, ele foi muito bom porque, de fato, acabou com a indexação, mas a gente só pôde ter uma inflação baixa porque o governo também adotou outros passos de política econômica que possibilitaram esse sucesso do Plano Real, que é um sucesso até hoje, né? A gente tem um período de inflação mais alta nesses últimos tempos, mas de uma maneira geral, quando a gente olha taxas de 80% que a gente tinha na década de 80 e que a gente olha hoje, a gente vê que a gente realmente caminhou de forma muito boa nesse processo
de desinflação da economia brasileira. Agora, é interessante a gente fazer esse exercício de olhar para quando o Plano Real, né, foi implantado, porque chama atenção um número, André, talvez quem está em casa teve contato aí nas últimas semanas com pesquisas, com reportagens que foram divulgadas, porque lá em 94, com o início da chegada dessa nova moeda do real, na época a maior nota era de R$100, hoje a gente sabe que temos já uma nota de R$200. E aí foi feito um levantamento de qual é o poder de compra, né, desses R$100 hoje em dia. E chama a atenção das pessoas, porque a nota de R$100 compra hoje o mesmo que R$13,91 em 94. Ou para ter o mesmo poder de compra que você aí de casa tinha com R$100 na época, hoje você precisaria ter R$748, uma inflação aí acumulada ao longo de 28 anos de mais de 600%. Claro que não se compara com esse cenário mais crítico que a gente apresentou aqui. Mas, André, em algum momento chega a preocupar ou são necessárias novas medidas, novas ações dentro dessa ideia do Plano Real para que ele tenha uma vida longa? Existe algo hoje que ameaça a existência do real? Eu acho que dá uma ameaça. Agora, de fato, a gente está numa inflação que, embora ela não esteja descontrolada, ela é uma inflação nociva. Ela é uma inflação que está num patamar elevado e a gente precisa trazer essa inflação para baixo o mais rápido possível, porque é justamente isso. Inflação corrói o poder de compra. E se eu compro menos, a indústria vai produzir menos, a indústria vai gerar menos empregos. Vamos lembrar também que qual é o principal instrumento de política monetária, né? É taxa de juros. Então, eu tenho que aumentar a taxa de juros para tentar segurar a inflação. E se eu aumento a taxa de juros, a gente sabe que isso é um remédio que é bom para a inflação, mas é ruim para o resto da economia como um todo, porque é mais caro para eu investir, para eu produzir. Então, inflações altas são muito nocivas, né, por conta disso, porque você acaba pondo em risco todo um processo de crescimento econômico. Então, o que tem que ser feito? Dado esse momento que a gente sabe que uma parte dessa economia vai ceder porque esses choques de oferta estão perdendo força, então a gente já está vendo aí uma desaceleração de alimentos, o petróleo também já está desacelerando, então essa inflação vai perder força. Como é que a gente pode garantir que esse processo continue, que o real continue, né, se mantendo uma moeda, ou bem ou mal, forte? A gente tem que fazer os outros deveres de casa que foram feitos lá na época do Plano Real, né? A gente tem que ter contas públicas equilibradas, a gente tem que ter uma taxa de câmbio que ela seja compatível, a gente tem que evitar esse aumento muito grande do câmbio. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso também evitando qualquer tipo de instabilidades políticas, né? Então, nesse momento, você pediu para a gente pensar em trajetórias de inflação até o fim do ano. Eu vejo uma inflação em desaceleração, sim. Agora, ainda existem alguns fatores de risco. E eu acho que um dos fatores de risco pode ser o comportamento do câmbio, né? Dependendo de como vão ser esses meses até a eleição e qual será o governo que será eleito e como ele vai sinalizar a política econômica dos próximos 4 anos, pode fazer com que essa taxa de câmbio ela suba ou que ela caia. Eu acho que nesse momento o principal ponto de fator de risco para a inflação é realmente câmbio. A gente tinha, professor, uma estimativa do Banco Central, do próprio governo federal, para esse ano de uma inflação, o acumulado ao fim do ano, em torno de 3,5%, com aquela margem de erro que eles já preveem. Hoje o Banco Central já estima que vai ter um estouro nessa meta, podendo chegar a 8%, 9% no fim do ano. Esse cenário eleitoral, né, que sempre já cria esse tipo de inseguranças do futuro, e ainda mais nesse momento que a gente vive, de muita polarização, de muito embate, acaba prejudicando essa questão econômica? A meta de inflação era de 3,5%. Assim, eles estimaram de maneira muito otimista, né? A margem de erro é de 1,5 ponto, então pode ficar entre 5 e 2. Hoje o Banco Central já trabalha com a ideia de 7,2,
vem reduzindo, né, a expectativa de inflação para o final do ano. E realmente acredito que vai passar um pouquinho de 7, mas não deve passar muito disso. Até porque a gente vai ter processo eleitoral que causa bastante incerteza, como a professora disse. A incerteza afeta duramente o câmbio, né, que é um componente importante da nossa inflação, mas passada a eleição o mercado já fica mais estável, já começa a criar expectativas sobre o próximo governo, já dá para ter ideia, acalmando os ânimos, o dólar deve ceder mais um pouco. Também a taxa de juros elevou muito ao longo do último ciclo, né, de altas. Acredito que ela vai ajudar a segurar um pouquinho a inflação até o final do ano. Professor, e a gente começa a entrar na reta final do nosso programa aqui, mas eu sempre acho legal a gente levar exemplo para quem está em casa, né? Não apenas falar, né, de explicar, levar esse conteúdo de como isso impacta na sua vida, de por que esse assunto é importante para quem está nos assistindo, mas também saber como essa pessoa pode participar. Existe alguma forma da pessoa participar desse processo, seja na fiscalização, na cobrança, ou de contribuir, ainda que nas pequenas atitudes, para que o país consiga controlar a sua inflação, para que todo mundo consiga viver bem, como a Andréa lembrou várias vezes, principalmente aquelas famílias que têm menos recursos? Existe uma maneira das pessoas participarem, sim, da decisão, e a gente está no momento ideal para isso, né? Durante o processo eleitoral, a gente vai ter possibilidade de analisar os projetos, saber qual é o comprometimento dos candidatos, né? Quais são as ideias e como eles vão trabalhar com a economia, né? A gente tem que sempre lembrar que o processo eleitoral em si gera turbulência, mas as expectativas com os projetos e com o governo que for eleito, os deputados, e o comprometimento do Congresso que for eleito, vai ajudar a melhorar o panorama para o futuro, né? Então, muito cuidado na hora de votar, calma, paciência, analisar de maneira bastante séria os candidatos. A eleição, então, é um momento propício para isso e acho que, né, professor, passar a entender que a economia, a macroeconomia, né, quando a gente vê um economista, um ministro, um presidente do Banco Central falando sobre um assunto, as pessoas passarem a entender que aquilo que parece distante, aqueles altos valores, aquelas cifras que falam da economia do Brasil, lá no começo da cadeia impacta na minha vida, né? Sim, o nosso dinheiro define os rumos da economia, né? O Estado é um agente econômico, é o agente econômico mais importante da nossa economia. E é importante que as pessoas pensem com calma quais os rumos econômicos que elas querem para o país e definam quais os rumos nas urnas, né? Andréa, esse momento político é muito propício para isso, para cada um analisar, né, dentro do que acredita e do que espera para o país as propostas. E são essas formas mesmo, né, de um pensamento mais coletivo, que vão nos ajudar a combater isso. Durante a pandemia, a gente viu, às vezes, né, quando a gente fala em oferta e demanda, fala que vai fechar alguma coisa ou começa a circular uma notícia de algo que vai faltar, todo mundo vai lá e pega aquele produto, o preço vai lá em cima. Essa noção de coletividade também ajuda nessa hora. Eu acho que sim, eu acho que esse momento é propício, a gente tem uma eleição, olhar as propostas, né? Ver o que cada candidato aí está propondo e tentar ver o que você acha que vai ser melhor para o país e fazer uma escolha consciente. Mas eu vou trazer um adendo que, inclusive, você trouxe no início do programa. A gente também tem que começar a entender que a economia ela não tem que estar tão longe do dia a dia das pessoas, né? As nossas crianças elas têm que começar a entender, né, o valor de determinadas coisas, saber se é melhor comprar agora ou poupar primeiro e comprar depois à vista e negociar esse preço. O brasileiro, acho que a gente ainda precisa avançar muito nessa questão do consumo consciente, do aprender a pichinchar. Esse preço está aqui, mas se eu pagar à vista, eu vou pagar mais barato. Se é um parcelamento, a história tão comum do parcelamento sem juros, né? A gente sabe que não existe parcelamento sem juros, né? Todo parcelamento tem um juros, pode ser menor, pode ser maior. Mas se as pessoas não parcelarem, elas não vão comprar. Tudo bem, isso pode valer para um gênero de primeira necessidade, eu preciso daquele bem imediatamente, mas se eu posso esperar, por que eu vou me endividar e comprar uma coisa à prestação, se eu posso, de repente, poupar e comprar mais lá na frente? Então, acho que essa consciência
tem que ser tratada na escola. Eu acho que essa economia que as pessoas acham que está muito longe, só economista, só gente que mexe com o mercado financeiro é que entende, tem que ser trazida para o entendimento de todo brasileiro. Isso tem que começar realmente com a educação financeira na escola, né? É poupar, é pesquisar, é pechinchar. Se eu não preciso disso agora, então eu vou esperar o preço baixar para comprar no futuro. Eu acho que isso também pode ajudar nesse processo de controle de preço. Legal você falar isso, André, para a gente lembrar que a educação, em todas as suas formas, ajuda a mudar, a transformar um país também quando a gente fala de economia. E é isso que eu espero que a gente tenha levado aí até a sua casa, essa consciência para que você aprenda mais sobre esse assunto e, por que não, esteja mais atento na hora que você for comprar a sua carne, o leite, que a gente sabe que está caro, mas que você saiba o porquê que isso está acontecendo e como a gente pode começar a reverter esse cenário. Tudo isso, claro, a gente só conseguiu levar até você graças à presença dos nossos convidados, por isso quero agradecer aqui a presença do José Antônio, professor de ensino superior em diferentes instituições do estado de São Paulo. Ele tem especialização em finanças corporativas e também atua como docente nos cursos superiores de gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística e marketing. Seja sempre bem-vindo, viu, professor? Até uma próxima. E a gente agradece também a Maria Andréia Parete Lameiras, técnica em planejamento em pesquisa do IPEA desde 1997. Ela tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e produz ainda estudos na área de coordenação de estudos de conjuntura e flutuações cíclicas com os temas de mercado de trabalho e inflação. Andréia, obrigado e até mais, viu? E olha, se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo enviar para um amigo ou para um familiar, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube. E não se esqueça de, quando fizer comentários nas nossas publicações ou então compartilhar esse conteúdo em alguma rede social, utilizar a hashtag AparecidaDebate. E claro, o meu agradecimento mais que especial então a você que prestigiou o nosso bate-papo até aqui, viu? Te desejo uma ótima noite e uma ótima semana. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau.